E diz que para os médiuns é indispensável estudar, para que os médiuns colaborem melhor com o pensamento luminoso das alturas. Neste campo da falta de estudos, recordo-me de que visitei uma instituição faz muitos anos e me pediram para que eu fizesse um trabalho ali sobre fluidoterapia. Era um domingo de manhã, fiz um seminário e abrimos um espaço para uma interlocução, para um diálogo, até que uma senhora se levantou o braço e eu parei para ouvi-la e ela me perguntou: meu irmão Raul, lá no seu centro espírita, quantos passes cada médium pode dar por vez em cada sessão? E eu me dei conta que a gente nunca tinha pensado nisso. Na nossa casa espírita, a gente se ergue para dar passe, enquanto tiver gente para receber, a gente está dando passe. Até o dia cair doente para um lado, passista para o outro, a gente está dando passe. E respondi a ela: nunca tivemos essa preocupação de contabilizar, minha senhora. E ela me disse: muito mal, porque o meu guia me ensinou. Eu disse: então, socialize conosco essa informação do seu guia. E ela tomou posição e me disse: cada médium só pode dar 5 passes por sessão. E eu perguntei: mas por que 5? Porque se der mais que isso, a mão fica preta. Aí eu entendi o meu problema. Eu sofro de passite. Eu dei muito passe. Quando eu vejo um confrade muito branquinho, eu digo assim: dê passe, menino. Olha eu aqui. Mais de 5 passes, a mão fica preta. Mas visitei outra instituição e o cavalheiro me perguntou: irmão Raul, na hora da comunicação mediúnica, por onde é que entra o espírito? No médium. Meu Deus, eu não sabia nem que entrava. Como é que eu vou saber onde? E fiquei pensando, eu digo: eu vou devolver para ele a pergunta. Meu irmão, pelo que consta, dei a resposta para os outros poderem conhecer o que o Espírito me ensina. Pelo que consta, a ligação é mental. Nenhum espírito entra na gente. Eles acionam de tal modo nosso influxo psíquico, nossas ondas psíquicas, que damos a impressão de que eles estão por dentro de nós, mas é que o nosso psiquismo é que gerencia nossos movimentos, nossa fala. Ele diz: você está errado. Eu digo: então, por favor, aclare-me a ignorância. Raul, você é tão inteligente, você não sabe que o espírito entra pelo nariz? Eu disse: mas de onde o senhor tirou essa tese? Não precisa tese, Raul. Todo médium, quando recebe, faz assim. É claro que eu fiquei muito preocupado, que eu fiquei pensando no meu nariz. Eu iria ter que incorporar a falange toda. Falta de estudos levando as pessoas ao ridículo. Esses casos mais extremos que lhes estou trazendo, que não são piadas, e há outros casos mais sutis e mais graves, porque a mente de quem dirige desaparelhada do conhecimento, causando distúrbios, teorias esdrúxulas que são publicadas em livros que alimentam a outros que gostam de superficialidades. Quanta tragédia para quem está diante da luz. Eu vim para que tenhais vida abundante, disse-nos Jesus. Não mudarão nossos paradigmas de acomodação, com toda a informática
com todos os progressos tecnológicos, com a velocidade dos carros, dos aviões, mas ainda estamos na idade da pedra lascada, quando se trata de polir, de burilar a nossa inteligência. Há tanta gente que me diz: eu não quero estudar nada, porque tudo que eu preciso saber eu tenho na internet. Eu digo: quando você desencarnar, encaixa a internet no perispírito, porque você vai precisar desses conhecimentos no além. Você poderia tê-los e usar a máquina para lhe facilitar o uso, mas ter a certeza de que você não passou esse tempo todo da encarnação só para usar a máquina, sem usar a sua máquina. O que é que você está fazendo com esses trilhões de neurônios que carrega no cérebro? Teremos que dar conta deles. Como disse o Dr. Jean-Pierre Changé, eles têm tanta capacidade e nós os deixamos às escuras, simplesmente por essa preguiça intelectual. Será tão bom quando os espíritas estudem o espiritismo. Nenhuma federação precisará chamar a atenção. Cuidado com os oradores que vocês estão chamando. Cuidado com os médios que eles estão fazendo. Cuidado com essa literatura que está saindo louca. Porque os próprios espíritas serão maduros a tal ponto que saberão dizer sim, sim, dizer não, não. Mas hoje as pessoas não leem e querem saber o que a gente pensa de quem ela não quer pensar. O que você acha do médium fulano? O que você acha do livro tal? Elas querem que a gente diga para elas usarem. Que se mudar o paradigma, eu preciso saber. Discuto com o outro para reforçar ou para corrigir o que eu sei, mas não usar o produto do outro como se fosse meu, sem ter feito nenhum esforço mental para entender as coisas. Segundo grande desafio dos espíritas, no meio dos desafios de todo mundo nesse milênio, é o do estudo. Tivemos a lamentável observação de que até com os estudos fundamentais sistematizados da doutrina espírita, a esperteza humana conseguiu driblar. Como as apostilas institucionais trazem textos de alguns livros, o povo não lê mais os livros, lê o texto que está na apostila e já está lido. Mesmo quem aplica o ESD. Alguém me procurou numa cidade que visitei. Eu queria que você me explicasse de onde que a FEB tirou esse texto. Eu olhei o texto, eu pensei que a pessoa estivesse brincando comigo. De onde é que a FEB tirou esse texto? Eu digo: dá uma olhada no parênteses que está embaixo. A FEB tinha posto assim: Opus Sit. É porque a obra tinha sido citada em cima. Opus Sit. É como se escreve a obra citada. E a pessoa não sabia que aquele Opus Sit é porque a obra de cima já tinha a referência. Quando tiver Opus Sit, é obra citada. Se conversássemos uns com os outros, no centro espírita, na equipe do ESD, na equipe do trabalho. O que significa isso, fulano? Você já leu sobre isso? O que é esse Opus Sit? A gente se pergunta, mas a gente não dá o braço a torcer. Não diz que não sabe nem morto. E aí fica sem saber.
Porque se a gente não diz que não sabe, ninguém nos diz. Ainda não mudamos os paradigmas do orgulho avassalador. Se eu quero ser útil, fulano, me explica aqui, eu nunca vi essa expressão. O que quer dizer isso? E alguém nos dirá. E se não souber, vou perguntar ali a fulano. Num centro espírita tem sempre alguém que sabe alguma que outra expressão latina. Alguém que dá aula, alguém que lê muito. E a gente pergunta, se informa, sem nenhum desdouro, se a gente deseja saber. Desafio novo. Iluminar o cérebro. Mas o terceiro e último desafio para todos nós é o desafio primordial, é o da vivência. Como é que nós poderemos vestir a camisa de uma proposta que a gente ignora? Como poderemos viver uma ética que desconhecemos qual seja? É por essa razão que o desafio do conhecimento, atrelado ao desafio da identidade, nos leva fatalmente à vivenciação. Porque o Espiritismo já terá penetrado por nossa cabeça, recebido o sentimento, a força do nosso coração, para que o nosso conhecimento não seja frio, indiferente, mas para que ele seja fraterno, doce, complacente, capaz de perdoar, de ser indulgente, como propõe a doutrina espírita. Agora poderá escorrer por nossas mãos, em forma de trabalho, de ação do bem. Vivência espírita é o de que estamos necessitando. Não nos adianta ter discursos espíritas sem nos ajustarmos à prática. O discurso é importante, mas não podemos desvalorizar o curso. Allan Kardec escreve numa nota belíssima que ele situa depois da resposta à pergunta 685, item A de O Livro dos Espíritos, ao se referir à questão da falta da educação no trato das questões econômicas. Allan Kardec diz: não me refiro à educação intelectual, porque os economistas têm educação intelectual. Refiro-me à educação moral. Mas também não me reporto a essa educação moral por meio de livros, porque há pessoas que têm textos na cabeça. Eu me reporto a essa educação capaz de mudar o caráter, porque educar, diz ele, é a arte de formar caracteres. Somente quando o nosso conhecimento intelectual nos produzir mudanças expressivas no nosso modo vivente, no nosso modo de fazer as coisas, nas nossas relações, é que nos teremos educado espiriticamente. E de resto, qualquer processo educacional só se verifica quando o educando consegue incorporar e mudar de hábitos, mudar seus paradigmas. Daí então, nós poderemos nos ufanar de termos no século XX e ou no século XXI nos apoiado sob o todo luminoso do Consolador, sob a égide luminosa do Espiritismo, porque não apenas ele nos terá iluminado o cérebro, quanto nos terá encharcado de bênçãos o coração, a intimidade. Em cada época do mundo ocorrem episódios que mobilizam cientistas, religiosos, artistas, legisladores. E essa mobilização traz como consequência
a necessidade da mudança de paradigmas vigentes. É graças a isso, então, que quando nos tornamos espíritas, precisamos trabalhar afincadamente para mudar os nossos referenciais. Não poderemos nos dizer espíritas lúcidos, mantendo-nos nos paradigmas do preconceito, seja de que ordem for, nos paradigmas da vaidade, seja em que instância for, do orgulho, da preguiça, do desamor. A doutrina espírita penetra-nos as vidas para nos transformar em novas criaturas. É por essa razão que estabelece o Espírito Joana de Ângeles: aquele que conheceu a Jesus nunca mais será a mesma criatura. A presença de Cristo em nossa intimidade sacode nossos velhos paradigmas e nos impõe renová-los. É por causa disto que temos a impressão de que as pessoas que se cristificaram se tornaram parvas, tolas, ingênuas. Não, elas ficaram mais sóbrias, mais discretas, mais respeitosas, aprenderam a falar menos, a ouvir melhor. Daí, essa mudança de paradigmas. Quantas vezes conversamos com pessoas ligadas a nós, e quando elas nos falam certas coisas, pensamos: mas eu não sabia que fulano sabia tanto. Eu nunca me dera conta de que Beltrano conhecia isso. É porque a gente nunca tinha dado a essas pessoas a oportunidade de falar. Perto de nós falávamos o tempo todo. Perto de nós éramos o dono da última palavra e deixávamos o outro mais discreto, que não tinha oportunidade de trocar conosco tanta coisa que sabia. Avaliamos as pessoas por sua aparência, olhamos a pessoa mal vestida, mal cuidada, deve ser um João Ninguém. Até que numa manhã em nossa casa espírita, quando atendemos a uma comunidade de rua, a vizinhos do bairro que moram na rua, com atividades sociais, com alimento, alguns tomam banho na instituição, e há muitas semanas se apresentava um homem de aproximadamente 45 anos, os cabelos desgrenhados, a barba crescida mal cuidada, a sujeira entranhada na pele, as unhas crescidas, os olhos azuis muito claros, e ele falava muito bem, se expressava com correção, e o meu olhar de professor, olhando, eu digo: mas tem alguma coisa escondida por trás desse mendigo, porque ele tem uma boa formação, ele constrói bem, ele está mal cuidado. E em cada domingo, alguns companheiros estavam em escalas diferentes, uns iam, outros não iam, embora o grupo fundamental estivesse sempre, até que chegou um dos companheiros, que olhou aquele mendigo, olhou, conversou, e diante de mim perguntou para ele: escuta aqui, você não é fulano de tal? Sou. E o nosso confrade deu um abraço naquele homem da rua. Os dois se tocaram a chorar. Eu não tinha entendido nada. Quando o nosso companheiro da casa parou de chorar e disse: Raul, esse aqui é meu colega de turma, fez psicologia comigo. E começamos a desmontar a história. Esse homem, aos 35 anos, viajando com a família pela Via Dutra, foi abalroado por um motorista embriagado com seu carro
e morreu-lhe a esposa e os 2 filhinhos. Com toda a sua psicologia, ele não teve resistências para suportar a dor daquela perda. Saiu do hospital, porque também se machucou, ficou perambulando pelas ruas,